Vamos ao tempo único da entrevista coletiva de ontem lá no Maracanã, após um empate 0-0 entre Vasco e Fluminense, que o técnico Pedro Manuel falou sobre a evolução da equipe, embora admitiu que ainda o time do Vasco não está jogando na forma que ele quer. Vamos falar tudo isso. Desperta, Vascaíno! Tchau! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo e vamos ao tempo único da entrevista coletiva lá. Eu que gosto de dividir, né, assim, eu só não divido quando eu acho que a entrevista coletiva foi pequena, né, foi poucas perguntas, aí eu não divido, para não fazer um videozão para vocês, mas o grande Marcos me ajuda lá, companheiro do Ministério da Saúde, não pôde fazer os cortes, aí vamos a tempo único dessa coletiva, que o técnico Pedro Manuel admitiu que o time ainda carece de uma evolução, mas comparado que ele viu nos primeiros jogos, o time evoluiu bastante. As imagens são da TV Vasco, confira. Você sai com qual sentimento desse resultado? Primeiro de tudo, boa noite a todos, e saio com um sentimento de orgulho. Orgulho porque fomos uma equipa extremamente competitiva, que enfrenta um clássico aqui no Maracanã, a minha estreia desde já, mas que me deixa satisfeito pela prestação e a atitude. Logicamente que queremos mais, podemos fazer mais e vamos fazer mais, mas isto já é um bom indicador daquilo que foi a prestação e a competitividade da equipa, e por isso mesmo só não saio satisfeito porque não ganhamos. Podíamos ter feito um pouco mais para conseguir isso. Acredito que também sabemos que estamos na primeira mão, nos primeiros 90 minutos de um jogo de 180, e naturalmente chegar ao 0-0 é perfeitamente natural neste momento da eliminatória. Boa noite, Pedro. Sérgio Quintes, canal Atenção Vascaínos. Talvez o Vasco tenha feito, principalmente no primeiro tempo, tido melhor desempenho desde que você assumiu, né? O Vasco fez um primeiro tempo realmente muito bom, equilibrou o jogo no segundo e chega muito vivo, né, para o próximo jogo de quarta-feira. Queria que você falasse se você... Era a evolução que você vinha falando nas últimas coletivas, que aos poucos iam chegando, e por que o Vasco não conseguiu transformar o domínio que teve, principalmente na primeira etapa, em finalização, em chances claras de gol? E se na quarta-feira o Vasco chega mais motivado ainda, com mais força para esse segundo confronto? Obrigado. Ok, vamos então por partes, porque acho que é importante também falarmos sobre aquilo que foi a envolvência do jogo e aquilo que é o Fluminense em si. Como vocês sabem, o Fluminense é uma das equipas que mais posse de bola tem no nosso campeonato, e naturalmente que isso obriga e desgasta as equipas adversárias. Hoje um dos grandes objetivos que tínhamos era tentar equilibrar também isso, e a forma como iniciamos o jogo foi um bom indicador, com qualidade na posse, com circulação. Faltou de facto um bocadinho de mais objetividade no último terço. Isso também vem com a confiança que nós estamos a falar, e também vem muito daquilo que nós temos vindo a trabalhar, que é o acreditarmos no nosso processo, acreditarmos no nosso valor, acreditarmos na nossa equipa e com quem estamos a jogar. E isso foi de facto evidente hoje. Acredito que faltou-nos, se calhar naqueles momentos, uma pontinha de sorte. Tivemos uma excelente oportunidade, o Fluminense também tem uma excelente oportunidade, mas nós temos uma, acredito que mais clara, até por um jogador que tem sido, como vocês sabem, bastante exigido por parte de toda a gente, e acredito que isso poderia nos dar essa moral acrescida para o jogo da segunda mão. Mas mesmo que tivéssemos marcado e estivéssemos à frente do marcador,
o resultado estava em aberto. Mesmo que se tivéssemos sofrido e tivéssemos eventualmente perdido, também o resultado continuaria em aberto. Diz aqui uma coisa que é estar vivo. Acho que a equipa demonstrou já desde o último jogo e há 2 jogos atrás que estava em viva. Para mim, estar vivo é ser competitivo, é arrastar, como nós arrastamos hoje, a torcida para o nosso lado e acreditou até ao final. Isso é estar vivo, isso é dar dinâmica àquilo que é o nosso trabalho. E é um mérito muito grande por parte dos jogadores. Com mais ou menos qualidade nós podemos discutir isso, mas que eles tiveram uma atitude fantástica e da qual eu me orgulho e me identifico bastante na forma de jogar. Para mim isso é ser competitivo, e hoje fomos competitivos até ao final e apesar do empate estamos a meio do jogo e no segundo jogo logo veremos. Pedro, Thiago Tocha, falando Thiago Tocha, comparando quando você viu os primeiros jogos e hoje você viu uma evolução grande, já está na forma que você quer o Vasco jogando? Não, eu acho que, e acreditamos que o trabalho que vamos desenvolver vai poder dar ainda melhores frutos para nós. Não temos tido tempo e aqui há que dar valor àquilo que foi a capacidade que os jogadores e o grupo teve de absorver as nossas ideias, de estar receptivo àquilo que poderia ser as mudanças para nos ajudar a melhorar individual e coletivamente, e nisso o grupo tem sido exemplar. Trabalha exemplarmente, estava num momento menos bom, mas pouco e pouco está a recuperar a confiança, está a recuperar os automatismos, está a acreditar mais em si própria, e isso também nos vai ajudar a ser melhores. Se me perguntam se é assim que vamos ser, estamos no caminho que eu pretendo, agora, como é lógico, tentando ganhar mais vezes, mas se tivermos esta atitude, este compromisso, tudo aquilo que é o plano que nós delineamos para o jogo, os jogadores têm cumprido à risca, às vezes com um bocadinho mais ou menos de qualidade, mas isso faz parte do processo e nós estamos aqui para isso, para os ajudar, para os fazer acreditar neles e na equipa. Boa noite, Pedro, tudo bem? Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco. Vimos uma grande evolução, 2 jogos consecutivos que o Vasco não toma gol. E isso era uma sina na equipe do Vasco da Gama, que todo jogo sofria gol. Vemos essa evolução. Aí eu faço uma pergunta, senhor. Essa evolução também tem que partir para o meio-campo e para o ataque, onde o Vasco hoje, finalizações na direção do gol, foi uma só. O senhor enxerga essa melhora? E uma outra perguntinha, se o senhor me permitir, hoje há uma escassez muito grande no futebol brasileiro, cobranças de faltas. O Vasco, de uns 3 jogos para cá, vem tendo oportunidade de ter umas faltas perto da área. E na nossa época, né, as faltas, tínhamos grandes jogadores, né, e era decidido numa cobrança de falta. O senhor, nos seus treinamentos, pode pedir, ou de repente o senhor abre mão, porque a fisiologia hoje no futebol moderno tem essa dificuldade de não deixar os atletas baterem falta. No seu perfil de treinamento, o senhor autoriza os jogadores a treinar cobranças de falta? Desculpa pela pergunta longa, mas era uma dúvida minha já de alguns anos. Não, e tem toda a legitimidade de poder fazer. Eu vou-lhe tentar responder dentro daquilo que é o nosso processo de treino. Naturalmente que vemos quem tem mais condições e características para poder efetuar esse tipo de momento do jogo, que é um momento importante. Também o momento da equipa também não ajuda alguns dos jogadores também a assumir-se para bater esse tipo de faltas, mas vamos treinar. E isto também encaixa naquela primeira pergunta que faz, que a equipa está comprometida com aquilo que é o processo defensivo. Temos vindo a ser e ter ênfase, e vocês veem naquilo que é o discurso que o Léo tem como goleiro, sentir essa presença. Hoje ele também foi decisivo num único momento que ele teve durante praticamente todo o jogo. Nós conseguirmos também hoje ter isso contra uma equipa como o Fluminense, que está recheada de boas individualidades e um processo de jogo ofensivo a roçar aquilo que é a dinâmica de perfeição, e nós conseguimos conter com uma boa estratégia por parte de todos e uma interpretação boa.
continuando para lhe responder objetivamente àquilo que é a parte ofensiva. No último jogo que nós tivemos contra o Medellín, tem a ver aqui um foco que nós temos que ter neste contexto. Hoje tivemos, eventualmente, 3 ou 4 aproximações com alguma legitimidade de poder criar perigo e uma situação flagrante de golo. E essa situação criada não foi concretizada. No último jogo tivemos 20 e tal remates e continuamos com a mesma questão. Isto é necessário algum tempo para podermos trabalhar, a forma como queremos que os jogadores também ocupem a área, e não tem dado para tudo. Temos tentado, mas como vocês sabem, a sequência de jogos tem sido grande e nós estamos a trabalhar em cima de jogos. Praticamente não é só recuperar, é só jogar. Vocês que estão no futebol sabem que hoje em dia isso é fundamental para o jogador se sentir preparado para o próximo jogo, que é daqui a poucos dias, e que não nos permite também aprofundar tudo isto que nós gostaríamos de fazer com a nossa equipa para evoluirmos estes índices de eficácia e naturalmente de confiança para podermos, cada vez que vamos atacar a baliza do adversário, ser mais eficazes. Olá, Pedro, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Queria perguntar sobre o Ramon Rick. Você inicia a partida com 3 volantes e tira o Ramon para colocar o Rojas. Como é que foi essa escolha e por que essa opção? E se me permite uma segunda pergunta, a busca desse centroavante. Vejo que você está rodando ali por David, Brenner, Spinelli. Isso é uma tentativa de achar os gols? Como é que tem sido isso nos treinamentos para você? Obrigado. Começando já para essa pergunta, estou rodando não só pelos atacantes, mas por todos, porque de facto quero frescura na equipa e quem tem entrado e quem tem trabalhado durante a semana tem merecido as oportunidades, e por isso mesmo acho que é apresentar sempre em cada jogo a melhor equipa disponível, física, mentalmente, e aquilo que é a estratégia para o próprio jogo. Naturalmente que isso toca também aos atacantes, como toca ao meio-campo. Você falou que nós jogamos com 3 volantes. Às vezes vocês têm que me definir o que é volante, porque eu acho que há jogadores aqui que estamos aqui se calhar a pôr nas mesmas posições, mas não. Há jogadores que têm essa capacidade e o Ramon é um desses. É um jogador que consegue, que para mim é um 8, claro, é um jogador que inicia a construção, que pode chegar mais na frente e por isso mesmo nos permite chegar mais, e tal como o Tchetché hoje. A melhor oportunidade que nós temos é com uma chegada daquilo que eu quero do Tchetché e infelizmente, porque acho que seria a cereja no topo do bolo, para o Tchetché, que tem sido um guerreiro, tem sido alguém que está há muitos anos no futebol, tal como o Jair, tirar-lhe o chapéu aqui, dei-lhe a braçadeira hoje, porque acho que merece. Representa muito para o grupo, representa muito para o clube, tem uma história bonita, é também um exemplo daquilo que nós pretendemos no Vasco. Num clube da nossa dimensão, ter jogadores com este caráter e com esta forma de estar é aquilo que nós pretendemos para que a nossa equipa se possa ser melhor. E acho que temos aqui dois bons exemplos daquilo que nós queremos que a nossa equipa tenha. Tenha caráter, tenha humildade, tenha um espírito do grupo forte e tenha, acima de tudo, um acreditar grande, porque nós precisamos de acreditar naquilo que fazemos para poder concretizar aquilo que pretendemos. Sim, o Rojas tem características próprias, acrescenta-nos muito no jogo aquilo que eu pretendia introduzir na segunda parte. Na primeira parte não correu tão bem, na primeira metade do jogo, algumas falhas, algumas perdas de bola, às vezes até um pouco levianas na zona do meio campo. Pretendia mais qualquer coisa. O Ramon também tinha sentido ali um toque, uma pequena entorse, também não estava na sua plenitude. E a introdução do Rojas tem a ver muito com isso, que é um jogador que gosta de ter bola, que é criativo e que ajuda a desbloquear em muitos momentos ajuda a desbloquear estas pressões tão intensas e fortes e altas como tem, por exemplo, o Fluminense. Acho que o conseguimos fazer na segunda parte, equilibramos um pouco mais nesse sentido. Falta-nos, de facto, esse último terço, essa aproximação com mais agressividade, com mais maldade, como eu costumo dizer, com mais agressão. E na única vez ou 2 vezes que o fizemos, também temos que melhorar o serviço,
é uma realidade, não é? Não estamos a conseguir chegar às zonas, aos últimos 30 metros, temos que melhorar o último passe, o cruzamento também, no único cruzamento que de facto saiu na perfeição, tivemos a melhor oportunidade da partida, e é nisto que nós temos que nos rever, que somos capazes de fazer, jogar contra uma grande equipa como é o Fluminense, sermos grandes na forma como nos apresentamos, como trabalhamos e como concluímos. Agora faltou-nos de facto aquela pontinha que vai chegar de podermos marcar na oportunidadezinha que tivemos. Pedro, Danilo Matos da Mosaico Esportivo, boa noite. Queria perguntar sobre o Jair. Havia uma preocupação se ele conseguiria performar, né, de uma forma tranquila, com condicionamento físico interessante durante o jogo, que a gente viu o tempo que ele ficou em campo. Ele foi muito bem. Queria te perguntar, passa pela sua cabeça testar Jair e Thiago Mendes juntos? Pronto, se formos a ver por possibilidades, eu ponho sempre em cima da mesa todas as possibilidades. E tal como hoje pus em cima da mesa, jogar eventualmente, isso sim, com 2 volantes, para poder nos dar alguma consistência, mas não foi essa a ideia. O Jair, começando por aí, como já lhe respondi antes, é um exemplo daquilo que é o acreditar que se consegue voltar a um nível, mesmo não estando num nível físico elevado, tem a capacidade e a experiência para acrescentar qualidade à nossa equipa, como vimos hoje. Esta foi a nossa ideia, a ideia de introduzir o Jair para podermos ter mais qualidade com bola, mais capacidade de podermos sair mais limpos da zona média, e ele sem dúvida fala como ninguém. E depois tem a capacidade de ler o jogo defensivamente, mais alto, mais baixo, mais junto da linha defensiva, e foi muito disso que nós procuramos hoje, e ele concretizou na perfeição. Por isso é que eu lhe disse que representou aquilo que é o caráter que a nossa equipa tem e vai continuar a ter, e cada vez mais, para podermos ser melhores. E isso ajuda bastante quem está à volta dele, irradia também tranquilidade, serenidade na tomada de decisão, e mesmo na linha defensiva. E hoje repararmos, também tivemos uma construção muitas das vezes mais ligada, faltou ali um bocadinho de critério no momento em que passávamos da primeira fase para a segunda e terceira fase, faltou. Mas o adversário também joga, o adversário também cria dificuldades, e nós temos que saber dar a volta a isso, e acho que hoje foi esse bom exemplo daquilo que nós podemos fazer, sermos competitivos, não estarmos vivos, como disse aqui o seu colega, porque nós vivos estamos bem vivos, principalmente num clássico, principalmente jogando aqui no Maracanã, com a nossa torcida, a envolver-se connosco como hoje aconteceu. Hoje fiquei novamente apaixonado, porque eu acho que a nossa torcida é isto, empurra-nos para a frente, faz-nos acreditar até ao final, e hoje novamente fiquei apaixonado. Pedro, boa noite, Eduardo da PGTV. Quero saber de você a avaliação, o que o Vasco não tem conseguido ser efetivo, e o quanto, se concretizar a negociação com o seu Thiago Sousa, ele vem para agregar o meio de campo do Vasco. A sua segunda é muito fácil, mais fácil que a primeira, não é? Portanto, a segunda, este é o elenco que eu tenho neste momento, por isso falo daqueles que cá estão, e no dia que chegar alguém irei falar, tal como posso lhe falar daquele que saiu, não é? Portanto, que eventualmente possa já ainda não estar concretizado, mas pode eventualmente sair. Isso sim, quando tiver oficializado poderei falar desse jogador que eventualmente saia. Neste momento não há nada a acrescentar a esse aspecto. E sem dúvida que é alvo do nosso cuidado, tentarmos ser mais eficazes e mais efetivos no último terço, é alvo da nossa preocupação. Como eu disse ao seu colega, não temos tido muito tempo para poder aprofundar isso, até porque temos, como vocês dizem, um rodízio que temos vindo a fazer, e há combinações que só com o tempo se consegue aprofundar. Combinações, estou a falar no sentido dos jogadores conhecerem, apesar de já estarem aqui há algum tempo, está-se a pedir dinâmicas diferentes a jogadores que vão rodando no nosso meio-campo, no nosso ataque, mesmo na nossa lateral. Os únicos que têm rodado menos e que vai chegar a oportunidade deles do Freitas e o Saldívia, que entrou um pouco no último jogo após lesão, mas todos os outros têm sido alvo de oportunidades, e isto é o futebol, é mostrarmos quando temos as oportunidades. Os jogadores têm que mostrar que merecem jogar mais que o colega, e o futebol é simples, quem acrescenta mais na equipa joga mais vezes.
Boa noite, Pedro. Cleime Santiago, Canal Central Vascaína e Rádio Web Total. Como o amigo Amadeu disse, você conseguiu trazer mais solidez para o sistema defensivo do Vasco. Só que, diferente dos outros jogos, você hoje marcou com as linhas mais altas. E o Vasco acabou tomando algumas bolas nas costas, coisas que assustavam um pouco a torcida em tempos passados. Mas também conseguiu sair em transições rápidas, roubar a bola do Fluminense ainda ali no terço do meio campo e sair em transição rápida para chegar no ataque, só não conseguiu concluir tão bem. É algo novo que você vai tentar marcar com blocos mais altos, vendo que nos outros jogos você marcou com blocos mais baixos para sair em transições pelas laterais? Quando eu cheguei ao Vasco, tenho um lema que eu acredito bastante e que representa muito daquilo que é o gigante da colina, que é sermos corajosos. E em muitos momentos temos de ter coragem na forma como jogamos. E hoje os jogadores deram uma boa réplica nesse sentido, era uma boa resposta. A proposta de jogo e de plano de jogo era arrojada, era arriscada e era corajosa. E eles em muitos momentos interpretaram-na muito bem, com esses ganhos de bola no meio campo ofensivo e muitas das vezes com a batida longa do Fluminense a entregar-nos a bola. Esse era o plano, mas depois também o adversário também joga, também tem dinâmicas, com algumas alterações que tentou introduzir na segunda parte para poder sair destes momentos de pressão, mas acho que conseguimos sempre adaptar. E depois faz parte do que é o futebol. Não somos perfeitos, gostava que tivéssemos ganho todas as bolas, mas não foi possível. Mas há um primeiro momento de pressão, há um segundo momento de pressão e há um terceiro momento de pressão. Depois, um dia, se não vou revelar tudo, não é? Portanto, isso não convém, porque daqui a 3 dias já temos jogo novamente. E também não quero revelar tudo. E um dia explico-lhe isso, porque acho que faz parte daquilo que tem a ver com a coragem que eu pretendo ver mais vezes exposta na nossa equipa, para granjearmos o respeito do adversário, sabendo que no momento em que não temos a bola, vamos ser fortes, vamos ser agressivos, vamos ser intensos e vamos ser, acima de tudo, corajosos. Pedro, Rodrigo Crevelar, Edgão do podcast Cruz Maltino, boa noite. A gente está percebendo, né, até ali na sua área, você toda hora motivando os jogadores, né, toda hora incentivando que eles não desistam da jogada, certa hora até bravo, né, chamando a atenção para recompor e tal. E a gente teve um jogador, né, recentemente contratado, na última janela, você não estava aqui, o Marino Inestrosa, que tinha uma expectativa muito grande diante dele. Eu queria saber se está sendo feito algum tipo de um trabalho para tentar recuperar o jogador, que não conseguiu ainda desempenhar com a camisa do Vasco. E vou aproveitar também, né, que você teve um pouco da amostra da torcida do Vasco, apaixonada torcida do Vasco, já chamo para o próximo jogo também, no meio de semana. Já? Não percebi esta última parte. Já? Chamar o torcedor para vir no meio de semana. Sim. Isso. Eu tenho a certeza que ele, que a nossa torcida depois... não do resultado hoje, porque está tudo em aberto, como é lógico, mas pela forma como nós nos apresentamos em campo do primeiro ao último minuto. Acho que sim, isso que é cativante, acho que isso é a melhor forma de nós chamarmos. Eu podia estar aqui com um discurso a dizer venham e tudo, não. A forma como a nossa equipa joga, a forma como se bateu hoje, a forma como disputou cada lance, nem sempre bem jogada, é verdade, mas fomos uma equipa muito intensa e muito inteira até ao final. E acho que isso aí motiva qualquer torcedor. É isso que nós queremos ver na nossa equipa, é isso que é a cultura do clube, é isso que faz a cultura de vitória. E acho que mais do que estar a chamar o nosso torcedor é mostrar-lhe o que é que ele pode ver e a forma como ele pode vibrar com a nossa equipa. E acho que hoje é um bom exemplo, é mérito muito dos jogadores deram esse salto em termos de evolução naquilo que é o jogo deles, com bola e sem bola, e como você sabe perfeitamente, isto aliado aos resultados ajuda que a nossa torcida se sinta mais motivada e mais próximo daquilo que nós queremos, que é ganhar todos. Portanto, isso sem dúvida faz parte do nosso dia-a-dia, da forma como eu sou também, eu também sou assim. A minha forma de ser e de treinar é muito intensa, é muito apaixonada e é isso que eu tento transmitir aos meus jogadores. Relativamente ao Marino, Marino naturalmente é um jogador jovem que a época passada faz uma época fantástica,
vem com grandes expectativas, mas em muitos momentos a culpa não é só dele. A equipa também não o tem ajudado, a forma como também as coisas se têm desenrolado também não tem ajudado, tem tido menos oportunidades, tem tido um bocadinho mais de dificuldade nesse sentido, temos tentado apoiá-lo nesse sentido e não acredito que ele seja um desistente. Me parece ser um jogador extremamente combativo, extremamente agressivo e agora não deixa de ser um jovem ainda que vem para uma realidade diferente, uma cultura diferente e naturalmente que quer mostrar a cada toque na bola e nem sempre o futebol é assim, e nem sempre a equipa o pode ajudar nesse sentido, vai ter que esperar pela oportunidade dele, continua a acreditar no seu valor, agora naturalmente ele está a tentar fazer a parte dele, mas eu quero muito mais dele. Boa noite, Pedro. Aqui Jonathan Santos, canal BTB Esporte. Até projetando o próximo confronto de quarta-feira, qual a importância do Thiago Mendes para essa partida? Ele que foi autor do gol da vitória na última classificação. Estava aqui hoje na arquibancada, doido para jogar também, com a família, torcendo, cantando junto com a torcida. Importância do capitão. Quer que eu lhe seja sincero, eu depois de ver este jogo, até eu estava com vontade de entrar lá para dentro, mas já não posso, já não consigo, mas acredito que sim, é um dos capitães, é alguém que tem uma voz forte no grupo, não só uma voz forte, mas aquilo que é a qualidade que põe naquilo que é o nosso jogo, naquilo que é a capacidade que a nossa equipa tem de ser mais efetiva e ele contribui bastante para isso, por isso... Está de regresso, estamos felizes por isso. Agora sabemos que para o segundo jogo também as equipas se conhecem um pouco melhor, se calhar vai haver uma outra nuance, se calhar vem uma outra alteração, não sabemos, até porque estamos a 3 dias novamente e, portanto, temos que avaliar bem tudo aquilo que sejam as melhores opções e acredito que vai ser outro excelente jogo. Competitivo, porque hoje não vimos um jogo tecnicamente muito bem jogado, vimos sim um jogo muito disputado como deve ser um clássico e que eu costumo dizer, vivido com intensidade do primeiro ao último minuto e acho que isso, quem veio ao Maracanã e eu assisti para a minha estreia a um excelente jogo disputado, falta de facto aquele recorde técnico que o seu colega disse que me está a rarear no nosso futebol, tem que voltar a estar presente, essa capacidade de improviso, de fazer a diferença quando temos a bola e ter a coragem de não só de assumir as decisões, mas de não ter medo de ser feliz. Boa noite, Pedro. Aqui, Diogo da Web Rádio Sintonia Esportiva. Hoje você apresentou uma variação na sua defesa, ao invés de marcar no
para nós estarmos aqui a debater durante horas, mas concordo em parte com o que disse. Vamos dar espaço para que os jogadores possam crescer. Não queremos pressionar nesse sentido. Sabemos qual é o valor, sabemos qual é o nosso caminho, qual é a ideia que nós pretendemos para esses jogadores, que de facto estão a fazer uma campanha fantástica. Desde já os meus parabéns aqui ao Mateus pelo trabalho que está a desenvolver junto com a estrutura do clube e aos jogadores que naturalmente são eles que são os artistas, são eles que estão lá dentro. Por isso vamos passo a passo e seguir a nossa estratégia. Boa noite, Pedro. Pedro Cobalé do Lance. Queria conversar um pouquinho sobre o Jair hoje com você. Primeiro perguntar se ele deixou o campo por uma opção sua ou se foi uma questão física. Você já conversou um pouco sobre isso, falou um pouco sobre o desgaste que os jogadores têm nesse volta de ritmo de temporada. E aí uma segunda pergunta seria sobre o Barros entrando na vaga dele e é um jogador com uma característica diferente, com mais pegada, mas com menos poder de construção. A interpretação que eu faço é que o Vasco perdeu um pouquinho do poder de construção do jogo com a saída do Jair. Queria saber se você enxerga no elenco do Vasco, fora o Thiago Mendes, mais algum jogador que tem esse poder de construção desde a primeira linha. Obrigado. Temos vários. Tanto é que hoje também chamei para esses momentos, muitas das vezes, o Tchetché, e o início de construção é muito importante para nós, porque quanto mais jogadores de qualidade pudermos introduzir, mais bola limpa sai para podermos atacar. Agora, precisamos de tudo um pouco, depende do jogo, depende das características do adversário e indo diretamente àquilo que me está perguntado Jair. Não, é uma gestão tão simples como eu se calhar deveria ter feito um bocadinho mais cedo com o Andrés. O Andrés caiu também bastante naquilo que foi o momento da segunda parte, se calhar... Vou ser sincero, se calhar o Marino podia em algum momento entrar para um lado ou para o outro e poder, mas acho que era um momento arriscado para ele. O Marino está a procurar recuperar a confiança dele e se calhar não era. A mesma coisa com o Jair. Jair teve 11 meses de fora, tem sido bastante solicitado, não por muito tempo, mas o ir a jogo, o voltar a readaptar-se, o próprio corpo dele a readaptar-se àquilo que é jogar é muito diferente do que é treinar. E por isso mesmo não queremos pôr em risco nada daquilo que seja a evolução que ele está a ter, de uma forma natural e completamente orquestrada connosco para que isso possa ser feito com sucesso, para ele volte a ter a importância que sempre teve nas equipas por onde passou e muito aqui no Vasco. Teve um azar, a vida é mesmo assim, e ele agora está a recuperar, está a ganhar confiança e nós queremos que ele continue assim e que não tenha nenhuma quebra nesse processo. Boa noite, Pedro. Eduardo Alves, da Orb Sports e também do Analisa Vasco. Eu queria que você falasse um pouco sobre a opção do Barros como titular dessa partida, perdão, do Tietê como titular dessa partida, no que seria possivelmente a vaga do Barros. Qual era a sua ideia com essa opção e como você avalia que se saiu essa sua escolha? E se você pudesse falar um pouco também sobre a sua filosofia para entender o que é a melhor versão possível de um meio-campo. Durante as últimas semanas, teve uma notícia dando conta de que a comissão técnica entendia não haver a necessidade tão forte de um camisa 10, a figura de um meia mais avançado. Se você, dentro da sua filosofia, tem uma preferência por haver ou não esse camisa 10 e como isso pode ser aplicado no Vasco. Obrigado. Olha, começo já por aí, porque a minha principal função enquanto treinador e quando sou contratado num momento como esta época é avaliar muito bem aquilo que é o elenco, não é? E em função do elenco também ajustar um pouco aquilo que é a estrutura, o sistema, chame-lhe o que quiser, que vamos jogar. Vocês não tivemos tempo para isso, mas nós normalmente temos 2, 3 sistemas que utilizamos e procuro, muitas das vezes, quando estou a formar um elenco, ter jogadores com versatilidade para poderem jogar dentro do próprio jogo em 2 ou 3 sistemas diferentes. Como hoje vê nas dinâmicas que nós temos. Pronto, esta é a minha forma de pensar. E olhando para isto, o Tchetché hoje podia acrescentar saída de bola, podia acrescentar chegada no meio campo, daí chegada no meio campo ofensivo e mesmo na área adversária, a ideia era exatamente igual. Por exemplo, hoje em muitos momentos, se formos reparar, jogávamos quase com 3 volantes, como vocês disseram no início da pergunta, com 3 volantes, mas que se desdobravam no momento em que nós passávamos por uma segunda fase de construção. É importante percebermos que as dinâmicas são mais importantes que os sistemas e as características dos jogadores, para mim, vão prevalecer sempre. Portanto, jogar hoje o Ramon e o Tchetché teve muito a ver com isso. Agora, para o próximo jogo, as equipas já se conhecem um bocadinho mais, se calhar temos que procurar dinâmicas diferentes dentro das características dos jogadores. Com que jogadores? Pronto, aqui é que está o desafio do treinador e o desafio
que é encaixar as características dos jogadores naquilo que é a forma que nós queremos jogar e criar dificuldades naturalmente ao adversário para não perceber que nós somos mecânicos, que é sempre a mesma forma. Portanto, em alguns momentos somos 4-3-3 com 1-6 e 2-8, outras vezes somos com 1-6, 1-8 e 1-10, outras vezes somos com 2 volantes e um 10, outras vezes passamos só a jogar com um meia, como nós no último jogo, por exemplo, terminamos o jogo a jogar com Jair, que é um volante, e com camisa 10 a jogar como segundo volante, que foi o Rojas, por exemplo. Isto tem a ver com as necessidades que o próprio jogo nos solicita e as características que os jogadores têm para poder introduzir no jogo aquilo que a gente pretende. Boa noite, Pedro. Alex Rosa, canal Fala Vascão. Eu queria falar com você sobre o Andrés Gomes, que teve uma parte ali do segundo tempo, nitidamente ele estava mancando. Qual foi o papo ali com ele para segurar ele até o final do jogo? Até porque o Andrés é o jogador mais agudo ali do time do Vasco, recebe muitas bolas para ligar o contra-ataque ali do Vasco e as jogadas do Vasco. Qual foi o papo ali com ele para segurar ele e a opção da entrada do Puma Rodrigues no lugar dele? Obrigado. Eu fui-lhe dizer, olha, vou com uma inconfidência, fui-lhe dizer que ele ia sair. Ele disse, não, quero continuar, deixa-me estar, que eu ainda consigo. Eu disse, mas estás desgastado, vamos ter jogo, precisamos... Pronto, foi um pouco isso. Se calhar ele até nem percebeu bem o que é que eu lhe disse, porque pronto, é tão ruído, mas sendo sincero e sendo o mais verdadeiro possível. É de facto um jogador que introduz, nos vários jogadores que nós temos para aquela posição, nos introduz isso que você disse, que é mais agudo. Hoje não saiu tão bem, eu acho que ele até nem faz um grande jogo, mas tem algo que introduz na equipa, introduz no adversário, que é o adversário sente que a qualquer momento alguma coisa pode sair dali. Pronto, foi só por isso que eu me mantive em campo, e acho que é importante também percebermos que os bons jogadores também fazem maus jogos, e o Andrés é um bom jogador, mas hoje não fez um jogo muito bom. Mas tem uma coisa que eu aprecio, que é o caráter que nós vimos hoje na nossa equipa, que não desistir, quero mais, quero lutar, quero ajudar, e foi só por isso que ele se manteve bastante tempo. O Puma, porque de facto era um momento, estávamos a cair um bocadinho fisicamente, precisávamos, o Fluminense em alguns momentos estava-nos a criar algumas dificuldades, e preferi, numa fase tão adiantada do jogo, quando percebi que nós não estávamos a ter capacidade de chegar com critério à zona de finalização, resguardar um bocadinho mais, e o Puma muitas das vezes, os nossos laterais muitas das vezes são autênticos pontas, e por isso mesmo ele fê-lo bem, está a precisar também desta confiança, e por isso mesmo terminou bem o jogo. Pedro, tudo bem? Duarte do Record, tudo bem? Queria saber de você o seguinte, a gente observou na Copa do Mundo agora, isso seria uma opinião sua que eu queria, a gente observou na Copa do Mundo que nós tivemos um comportamento dos jogadores dentro do campo de respeito à arbitragem. A gente via que o jogo fluía muito bem. E agora, no Campeonato Brasileiro, nessa volta, a gente já viu vários jogos onde os jogadores invadiram o campo, os jogadores partiram para cima do árbitro, reclamando, enfim. Será que não ficou uma imagem que os jogadores daqui poderiam buscar daquelas imagens de lá e trazer para cá, para a gente ter uma fluidez maior do jogo durante os 90 minutos? Queria a tua opinião em relação a isso. Olha, eu só posso falar por mim, relativamente aos jogadores. Eu acho que a relação com os árbitros, eu até acho, às vezes, eu venho de uma cultura, também é muito, Portugal também é muito, o arte é sempre culpado, eu não lido com as coisas dessa forma. Tenho um respeito muito grande por aquilo que é o trabalho que os árbitros fazem, é um trabalho extremamente difícil, também preciso ser corajoso para ir para árbitro, seja em que país for, mas acho que parte também de nós o exemplo que devemos dar, e eu revejo-me nesse contexto. Naturalmente o árbitro vai tomar decisões que às vezes não me agradam, mas não é por eu o insultar ou por ser agressivo com ele que ele vai entender melhor, não. Hoje eu tento transparecer isso para os jogadores, acho que devemos respeitar o trabalho dos árbitros e tudo aquilo que envolve, que o árbitro faz parte do jogo, e por isso mesmo nós temos que saber respeitar. Tal como hoje tive, durante todo o jogo,
um respeito grande por parte da arbitragem comigo. Portanto, quando as coisas são assim, não vale a pena estarmos. Errar, vamos errar todos. Eu erro numa substituição, o Arthur erra numa decisão. Felizmente agora temos o VAR que pode ajudar a que isso também possa ser corrigido, mas temos uma coisa que não podemos alterar no futebol. O futebol é emoção. E muitas das vezes reagimos a quente, e eu, contra mim falo, porque também já o fiz no passado, tento evitá-lo fazer agora, mas acredito bastante que também com a idade, depois dos 50, uma pessoa também começa a ter um bocadinho mais de juízo. Tento ter essa razoabilidade na relação que eu tenho com a arbitragem, com todos os intervenientes do jogo, porque o jogo é festa, o jogo não é luta, não, para mim o futebol é paixão, é festa, é alegria, é golo, é celebração. E depois vai haver momentos em que isso não acontece e nós temos também que saber lidar com isso. E a culpa não pode ser também só dos árbitros. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Obrigado. E que vocês acham? Concordam com o Pedro Manuel? Discordam? Comentem, opinem. Só para encerrar o nosso Expresso Vascaíno, o Sousa já se despediu da torcida do Racing, inclusive não esteve em campo no último jogo. O Racing também jogou ontem. Só entrou em campo para despedir da torcida e está a caminho de São Januário. Só uma informação. O argentino não poderá estar em campo na quarta-feira contra o Fluminense. Para a inscrição dessa fase das quartas de final, tinha que ser 48 horas antes do primeiro jogo. Com isso, o Sousa só poderá ser inscrito, né? Não, falei quartas aí. Será que é um sinal positivo que o Vasco vai avançar? Mas esse jogo contra o Fluminense é nas oitavas de final. E o Sousa poderá participar da Copa do Brasil nas quartas, caso o Vasco avance, elimine o Fluminense. Mas uma notícia, uma negociação que durou um parto, né? Foi uma negociação longa, virou uma novela, mas enfim, terminou positivo para os Gigantes da Colina. Mas o que vocês acharam da coletiva do Pedro Manuel? Podem comentar. Aqui a galera tem moral, aqui todos serviços. Até o boa noite com o resumo do domingo do Vasco. Mas como é pós-jogo, até o elenco vai estar de folga, a representação está marcada na segunda-feira, visando já o clássico contra o Fluminense, o jogo de volta, será mais um bate-papo. Até mais.